Relíquias dos santos, poder que Deus a elas comunica. Conferir 2 Reis 2,14. Tomou o manto que Elias deixara cair, bateu com ele nas águas. 2 Reis 13,21. O morto, ao tocar os ossos de Eliseu, voltou à vida e pôs-se de pé. Mateus 9:20 seguintes. Uma mulher atormentada por um fluxo de sangue aproximou-se dele por trás e tocou-lhes a orla do manto. Mateus 14:35 seguinte. Apresentaram-lhe então todos os doentes, rogando-lhe que ao menos deixasse tocar na orla de sua veste. Marcos 5:25. Ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Lucas 8:43-48. Tocou-lhe a orla do manto e no mesmo instante lhe parou o fluxo de sangue. Atos dos Apóstolos 19:11 seguinte. Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços e outros panos. As relíquias formam uma importante parte da história da Igreja Católica Apostólica Romana em torno do mundo. A maioria das relíquias mais conhecidas que tem sido encontrada faz parte da fé cristã. A palavra relíquia vem do termo em latim, que significa restos. O termo relicário é usado para um santuário que abriga estas relíquias. As relíquias nunca são simplesmente restos. Em vez disso, são os restos de algum tipo de santo ou um artefato que é acreditado ter sido abençoado por Deus. Santo Agostinho dizia que os corpos dos santos são instrumentos dos quais se serve o Espírito Santo para realizar suas obras. Por isso, seus restos mortais são honrados desde o início da Igreja. Por exemplo, as atas do martírio de São Policarpo de Esmirna dizem que após a morte do mártir, entregue ao fogo, os fiéis foram recolher as suas cinzas. A veneração é confirmada pela convicção de que os corpos dos santos foram templos do Espírito Santo e instrumentos por este utilizados para produzir boas obras. A certeza de que os homens e as mulheres ressuscitarão no fim dos tempos incutiu nos cristãos desde os primeiros séculos o grande apreço aos despojos mortais dos santos, pela dignidade de terem sido templos do Espírito Santo durante a vida presente. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Conferir 1 Coríntios 6, 15 e 20. Isto significa que Deus recolherá as cinzas espalhadas de cada cadáver para realizar a ressurreição, mas a matéria-prima, no sentido aristotélico tomista, unida à alma do indivíduo, assumirá as afeições do respectivo corpo, tornando-se a carne gloriosa, correspondente a tal alma. O culto das relíquias está ligado ao culto de veneração, não adoração, dos santos, e é algo espontâneo e faz parte dos sentimentos humanos. Toda família respeita e guarda com carinho as lembranças e os pertences de seus queridos falecidos. Seria injusto e até maldoso impedir que a viúva
guardasse com carinho as fotos, o terço, um lenço e etc. do seu amado esposo falecido. Se houve no passado e ainda pode haver enganos e abusos em relação às relíquias, isto não anula a sua legitimidade. Não se pode negar abusos ocorridos de boa ou de má fé. Falsas relíquias foram às vezes tomadas por autênticas, como também os exploradores da credulidade popular podem ter falsificado relíquias. No entanto, as autoridades da Igreja têm se mostrado vigilantes, a propósito, evitando todo excesso e proibindo a venda de relíquias, como aconteceu no passado. Uma relíquia é um fragmento de osso ou um objeto que tem alguma relação com um santo aos quais os católicos prestam veneração ou reverência. Tal atitude é tão natural que se encontra também fora do catolicismo. O costume das relíquias dos santos vem desde o início do cristianismo. Primeiramente, os mártires foram cultuados. O povo de Deus recolhia seus corpos e os sepultava com reverência. As sepulturas dos mártires eram visitadas por peregrinos. Muitos queriam ser sepultados junto a um mártir, pois julgavam que este mais intercederia por eles no céu. Infelizmente, no passado, especialmente na Idade Média, houve abusos com a veneração das relíquias, atribuindo-lhes um poder mágico e etc., havendo também negócios com elas e muitas falsas relíquias. Os cruzados, ao voltar do Oriente, traziam consigo maravilhosas relíquias, nem sempre verdadeiras. Assim, por exemplo, segundo os evangelhos apócrifos, a Virgem Maria teria deixado ao apóstolo Tomé, como testemunho de sua assunção aos céus, o seu véu. Isto não é verdade. Os abusos provocaram a rejeição das relíquias por parte do protestantismo, mas o Concílio de Trento analisou a questão e aprovou o seu uso correto. Ensine os bispos diligentemente que devem ser venerados pelos fiéis os sagrados corpos dos santos mártires e dos outros que vivem em Cristo, corpos que foram membros vivos de Cristo e templos do Espírito Santo. Conferir 1 Coríntios 3:16, também 1 Coríntios 6 e também o versículo 15, 17 e 19. 2 Coríntios 6:16, e que por ele hão de ser ressuscitados para a vida eterna e glorificados, pelos quais concede Deus aos homens muitos benefícios. Por isso, aqueles que afirmam que as relíquias dos santos não se devem prestar veneração e honra, ou que elas e outros sagrados restos mortais são inutilmente venerados pelos fiéis, ou que em vão se cultua a memória deles para lhes pedir ajuda, aqueles que tais coisas afirmam devem ser de todo condenados, como já antigamente os condenou e agora também os condena a Igreja. As relíquias e a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura oferece fundamento à prática cristã da veneração das relíquias. No Antigo Testamento vemos grande respeito notável no sepultamento dos homens de Deus, como Abraão, conferir Gênesis 25, 9 seguinte, Jacó, conferir Gênesis 50, 12 seguintes, José, conferir Gênesis 50, 24, 26, Êxodo 14, 19, Davi, conferir 1 Reis 2, 10. Ora, isto mostra um respeito profundo pelos restos mortais das pessoas. Era considerado grande caridade sepultar os mortos. Tobit os sepultava até correndo risco de morte. Quando o rei Senaqueribe
fugindo da Judéia ao castigo com que Deus o feriria por suas blasfêmias, mandou assassinar, na sua ira, um grande número de israelitas, Tobit sepultou os seus cadáveres. Conferir Tobias 1:21. Quando o sol se pôs, ele foi e o sepultou. Seus vizinhos criticavam-no unanimemente. Já uma vez ordenaram que te matassem precisamente por isso, e mal escapasse dessa sentença de morte, recomeças a enterrar os cadáveres? Mas Tobit temia mais a Deus do que ao rei, e continuava a levar para sua casa os corpos daqueles que eram assassinados, onde os escondia e os sepultava durante a noite. Conferir Tobias 2:3-9. A Bíblia mostra também como Deus, mediante o manto de Elias, se dignou realizar um milagre. Eliseu, ferindo as águas do Jordão com estas relíquias do grande profeta, conseguiu separá-las em duas bandas. Apanhou o manto de Elias que deixara cair e, voltando até o Jordão, parou à beira do rio. Tomou o manto de Elias que deixara cair, feriu com ele as águas, dizendo: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Onde está ele? Tendo ferido as águas, estas separaram-se para um e outro lado, e Eliseu passou. Conferir 2 Reis 2:14. Lemos também que os ossos de Eliseu, postos em contato com o cadáver, tornaram-se instrumentos para a ressurreição do mesmo. Eliseu morreu e foi sepultado. Guerrilheiros moabitas faziam cada ano incursões na terra. Ora, aconteceu que um grupo de pessoas, estando a enterrar um homem, viu uma turma desses guerrilheiros e jogou o cadáver no túmulo de Eliseu. O morto, ao tocar os ossos de Eliseu, voltou à vida e pôs-se de pé. Conferir 2 Reis 13:21. Os judeus não usavam as relíquias porque as leis rituais do Antigo Testamento consideravam o cadáver um objeto legalmente impuro, cujo contato tornava a pessoa impura e impedia do culto sagrado. A importância do corpo e a crença na glorificação final dos corpos só foi amadurecendo aos poucos em Israel e só foi firmada com toda a clareza depois que Jesus Cristo se mostrou aos homens como novo Adão ressuscitado. Isto mostra que o corpo do cadáver, como a Igreja ensina, não tem nada de impuro. No Novo Testamento há também muitas passagens que dão base sólida à veneração das relíquias. Nos Atos dos Apóstolos, São Lucas narra milagres e exorcismos ocorridos com relíquias de São Paulo ainda em vida. Deus realizava milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que haviam tocado seu corpo eram aplicados aos doentes. Então afastavam-se destes as maléstias e eram expulsos os espíritos malignos. Conferir Atos dos Apóstolos 19:11 e seguinte. Os fiéis estimavam e guardavam tais objetos com profunda veneração. Mas depois do episódio acima, São Lucas faz questão de dissipar a impressão de que os milagres efetuados por intermédio de Paulo tinham sido algo de comum com as artes mágicas de judeus ou pagãos. Muitos dos que haviam acreditado em Cristo iam confessar e declarar as suas obras. Muitos também que tinham exercido artes mágicas ajuntaram os seus livros e queimaram-nos em presença de todos. Calculou-se o seu valor e achou-se que montava a 50.000 moedas de prata. Conferir Atos dos Apóstolos 19, 18, 20. O Evangelho de São Mateus conta o caso daquela mulher
hemorraisa, que foi curada tocando o manto de Cristo. Eis que uma mulher que havia 12 anos sofria de um fluxo de sangue, se aproximou dele por trás e lhes tocou a orla do manto. Dizia consigo: se eu tocar ainda que seja apenas as suas vestes, serei curada. Jesus voltou-se então e vendo-a lhes disse: tem confiança, minha filha, a tua fé te salvou. Conferir Mateus 9:20 seguintes. Chama de modo particular a nossa atenção Jesus ter permitido que a mulher tocasse seu manto. Ela acreditava que o Senhor poderia curá-la pelo toque do seu manto. O apologista Quadrato afirma que no século II, em Nazaré, onde Jesus foi criado, a população ainda conservava rélias de arado confeccionados por Jesus nas comunidades visitadas ou catequizadas por São Pedro, São Paulo, São João ou fiéis guardavam tudo que lhes pudesse lembrá-los, suas cartas e os seus despojos mortais, os objetos de uso. Os cristãos eram estimados a este costume, ou seja, os cristãos eram estimulados a este costume ao lerem o elogio do Senhor a Maria de Betânia, quando ela ungiu o seu corpo pouco antes de sua morte. Ela me fez uma obra, embalsamou antecipadamente o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, onde quer que for pregado no mundo este evangelho, será narrado o que ela acaba de fazer para se conservar a lembrança desta mulher. Conferir Marcos 14, 6, 9, também Mateus 26, 9, 12 e João 12, 7. Com este elogio, Jesus aprovava solenemente a veneração do seu corpo sagrado após a morte. Então os cristãos vinham aí um convite a que se tratasse de modo semelhante os corpos de todos os justos inseridos no mesmo corpo de Cristo pelo batismo. As relíquias na tradição da Igreja. A tradição da Igreja, desde os primeiros séculos, conservou e venerou as relíquias como símbolos dos santos mártires e confessores chamados à casa do Pai. Esta reverência, que vem dos primeiros séculos, e recomendada que os cadáveres sejam sepultados e não cremados nos séculos 18 a 20, a Igreja se opôs formalmente à cremação, porque a maçonaria a praticava para afirmar que o cadáver humano é lixo e deveria ser tratado como lixo. Mas a partir de 1964 a Igreja passou a aceitar a incineração por razões de urbanismo, higiene, economia, mas desde que isso não seja para desprezar o corpo humano ou a fé na ressurreição, cada um pode decidir o destino a ser dado a seu corpo após a morte. Assim ensina o Catecismo da Igreja, que diz: a autopsia de cadáveres pode ser moralmente admitida por motivos de investigação legal ou de pesquisa científica. A doação gratuita de órgãos após a morte é legítima e pode ser meritória. A Igreja permite a incineração se esta não manifestar uma posição contrária à fé na ressurreição dos corpos. Encontramos no Catecismo da Igreja, no cano 1176, parágrafo 3. No cano 1587, o Papa Sisto, ou seja, no ano 1587, o Papa Sisto V confiou o controle do culto das relíquias à Congregação dos Ritos, que em 1969 passou a ser a Congregação para as Causas dos Santos.
Depois que um servo de Deus é beatificado, é lícito expor suas relíquias à veneração dos fiéis. Algumas relíquias que se referem a Cristo são conhecidas e veneradas desde o século IV. Outras foram trazidas para o Ocidente pelos cruzados no século XII, muitas sem documentação sólida. Podemos considerar algumas com um certo fundamento. A cruz de Cristo. Segundo São Cirilo de Jerusalém, em 348 havia ali um grande fragmento da Santa Cruz, como atesta ele em suas catequeses batismais. Até a presente data pode ser visto entre nós, mas em virtude dos extratos que a fé multiplicou, foi distribuído em pequenos fragmentos por toda a terra. Pode-se acreditar que Santa Helena, mãe do imperador Constantino, no século IV, após pesquisas da Terra Santa, encontrou a cruz de Cristo e depositou um pedaço relativamente grande da cruz em um palácio Sessossegium, que veio a ser posteriormente a Basílica de Santa Cruz em Roma. É desse fragmento grande que provavelmente tenham saído os pedacinhos da cruz existentes na Basílica do Latrão e no Vaticano. Em Paris, o rei Oquidalberto mandou construir a Basílica de Santa Cruz para guardar um fragmento da cruz, local hoje dito Saint-Germain-des-Prés. Pouco depois, Santa Radegunda recebia em Poitiers, na França, a relíquia da cruz que o imperador bizantino Justino II lhes enviava. Entre as outras relíquias da paixão de Jesus, algumas são atestadas desde os séculos V e VI como o título da cruz de Cristo, a coluna da fragmentação, a coroa de espinhos e os cravos que várias comunidades reivindicaram para si. A escada santa ou a escada do Palácio de Pilatos em Jerusalém acha-se perto da Basílica de São João do Latrão, em Roma, mas não tem comprovação certa. Na Basílica do Latrão encontra-se também a presumida mesa da última ceia do Senhor. O Santo Sudário de Turim, que revestiu o corpo de Cristo, é certamente a relíquia mais importante da paixão do Senhor e tem sido estudado pelos cientistas. Cada vez mais vai ficando provada a sua autenticidade, embora a Igreja ainda não tenha dado uma palavra final sobre o assunto. Ele é tido como autêntico por pesquisadores de renome. Sobre o Santo Sudário há muitos livros e artigos em várias revistas. O presépio de Jesus em Belém era conhecido pelos cristãos do século III como testemunha de Orígenes, que viveu no ano 250, contra Celso. A partir do século VII, só existem fragmentos, dos quais os mais notáveis são os da Basílica de Santa Maria Maior, em Roma.